É isso aí, irmãos. Estamos de volta. Vamos lá. Agora eu vou ler com vocês aqui a carta aos Efésios, tá? Aí vocês, para tentar clarear a mente de vocês. Se vocês quiserem ver o vídeo de pouco em pouco, né? Para não, tá? Não tomar muito tempo de vocês, conforme a possibilidade de vocês forem permitindo aí, que eu sei que nós temos muitos afazeres, né? Então vamos lá. Eu vou dar sequência aqui ao outro vídeo, tá? Porque um vai estar interligado com o outro. Às vezes é necessário, tá? Você vê o vídeo e cada vídeo veja até o final, para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá? E aí, dúvidas, eu estou aberto. E, de novo, badale o sininho, se inscreva no canal, que é importante se inscrever no canal. Badalar o sininho também é importante para receber as notificações. E tem uma coisa em mente, irmãos. Mesmo que vocês não concordem comigo, se vocês estiverem inscritos no canal, é assim, eu vejo vídeo de outros, de terceiro, e às vezes envio vídeo de terceiros a vocês, tá? Para poder ajudar a compreensão de vocês. Então, às vezes, nem com tudo que eu vejo daquelas pessoas eu concordo, mas nem por isso eu deixo de seguir. Por quê? Porque a maior parte eu concordo, porque eu comparo com a Bíblia. Sempre compare com a Bíblia. O padrão é a Bíblia. O padrão não sou eu, não é o irmão lá, o irmão X, ou o que quer que seja. Sempre que vocês ouvirem, vocês têm que comparar aqui. O Senhor vai te esclarecer aqui, na palavra dele. Entendeu? Então, às vezes vocês por isso que vocês não chegam. Vocês, quando eu digo, tá? Não estou falando de vocês todos aí. Alguns, tá? Alguns que eu não. Alguns eu nem conheço, tá? Pessoalmente. Por que eu faço vídeo? Porque não dá para me reunir com todos vocês. Muitos moram longe, entendeu? Eu queria me reunir, muitos não querem se dispor, entendeu? Então eu faço vídeo aqui para ajudar vocês por meio do vídeo, tá? Então, às vezes, mesmo que vocês não concordem com um ponto ou outro, não significa que você tem que deixar de ver o vídeo. Não estou implorando por nada, não. Se vocês não quiserem ver, não é obrigado também, tá? Mas o que eu estou querendo dizer, porque aí como que vocês vão amadurecer no conhecimento se qualquer coisa que vocês não concordem, se for assim, por isso que as pessoas não aprendem. Aí você vai para o mundo, aí você olha o mundo assim. Minha avó dizia assim, né? O mundo ensina, não que o mundo ensina coisas boas, mas eles ensinam coisas boas e coisas ruins. Mas você tem que estar disposto a aprender, porque quem quer aprender? Ou seja, se você não quer aprender, o mundo passa, as coisas passam e você não aprende nada. Por quê? Porque você não está disposto, você só está querendo curtir. Certo? Não que seja errado curtir a vida, curtir os bons momentos. Né? Eu estou falando assim, você tem que estar disposto a adquirir conhecimento. Entendeu? Para te ajudar, para você compreender as coisas melhor. Entendeu? Para vocês não serem enganados. Então vamos lá. Começando aqui, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, ó, dá uma pausa aqui para explicar. Ou seja, se você entregou a vida para Jesus, creu na obra de Cristo na cruz, você já é abençoado. Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é um abençoado. Então a gente pode orar, ah, Deus me abençoe, por quê? Porque as bênçãos das pessoas, aí eu lhe pergunto, é uma pergunta, tá? Não é uma confirmação de novo, eu nunca confirmo nada, tá? Eu não sei o que está no coração de cada um. Vocês estão atrás das bênçãos de Deus ou do Deus da bênção? Quando vocês frequentam as igrejas, vocês vão atrás de quê? Das bênçãos do Senhor ou do Deus da bênção? Muitos vão atrás das bênçãos do Senhor. Jesus falou lá em João, né, no Evangelho de João, vós vem atrás de mim porque eu multipliquei o pão. Vós não vem atrás de mim em busca de conhecimento, em busca de aprender da palavra de Deus. Só vem atrás de mim atrás dos benefícios. Ou seja, tem um louvor que fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se a doença vier, continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se a porta fechar, ele continua sendo Deus. Ou seja, você adora pelo que ele é ou pelo que ele faz? Eu adoro pelo que ele é. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus na minha vida. Se não fizer, continua sendo Deus. Porque se ele não fez, ele sabe por quê. Nem tudo que a gente pedir em oração, ele vai atender. Porque alguma das coisas que a gente pede em oração,
não está de acordo com a vontade do Pai para a nossa vida. Por que não está de acordo? Porque vai te prejudicar lá na frente. Deus é onisciente, Ele sabe lá na frente. Entendeu? Você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Então, Paulo fala, se tenhas o que comer, o que beber e o que vestir, tenhais com isso contente. Ou seja, não quer dizer que você não possa querer melhorar de vida. Não é isso. Que você não possa estudar, que você não possa ter sonhos de realizar os seus projetos aqui na Terra. Não é isso. Mas se o seu coração estiver virado para as coisas da terra só, para as coisas materiais, e você quiser conquistar mais coisas, aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro, disse o Senhor Jesus. Então onde está o seu tesouro? Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com mais nada. Se você está buscando o reino dos céus, Deus sabe do que você precisa. E Ele sabe a quem Ele vai dar riqueza. Ele não vai dar riqueza para todos, tá? Por quê? Porque Ele sabe, se Ele der para alguns, alguns se corrompem, como aconteceu com o rei Saul. Entendeu? Então, Ele olha dentro de cada um de nós. Ele sabe o que pode nos desviar do caminho que Deus quer para nós, entendeu? E aí você tem que estar disposto. Você está disposto? Muito não está. Porque quando você quer fazer a vontade de Deus, isso aí é outro vídeo. O mundo espiritual, tá? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Ele é mais real do que a gente imagina. Ele interfere no mundo físico, interfere na vida das pessoas, conduz os poderosos para a vontade do diabo, tá? Não todos, tá? Não todos. Tá? Não estou generalizando. Então ele influencia nesse mundo aqui. Então aí muita gente não quer se atrelar totalmente a Cristo. Ele crê na obra de Cristo na cruz, mas não quer viver guiado pela palavra da verdade, guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando você está nesse caminho, você vai enfrentar momentos de regozijo, de alegria, momentos bons, mas vai vir muitas tribulações. O diabo vai vir para cima de vós, com tudo. E ele vem para cima de mim. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Então, quando eu faço a vontade, eu opto por fazer a vontade de Deus, você pensa que o diabo não vai vir atrás de mim? Ele não vai atingir o incrédulo, ele vai atacar a mim. Ele vai atacar o outro irmão lá que está fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Aí vai ter essas lutas internas dentro de nós e ao nosso redor. E ninguém está disposto a enfrentar essas lutas. Todo mundo quer ir pelo caminho largo. E o caminho largo, Jesus diz que conduz à perdição. Mas ali ele não está falando só de perdição eterna. Ele está falando, a perdição, às vezes você está salvo, mas você está perdido aqui nessa terra. Você está fazendo a vontade da carne, você está afincado na terra, tá? Então vamos dar sequência aqui, aí depois nós desembaraça o resto, tá? Então, aqui é o primeiro versículo, né? Tá? Epístola de Paulo aos Efésios, tá? Então, já sabemos que nós já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tá? Aí dando sequência, bendito Deus o Pai, que nos, de Cristo Jesus, com todas as bênçãos celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Em algumas Bíblias está a tradução em amor e outras em caridade. É o mesmo significado, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por meio de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, aí é onde que eu queria chegar. Aí é onde outras coisas que muitos não entendem, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Versículo 4, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes Deus já sabia que você ia crer. Entendeu? Se você depositou a fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo, estou falando, para quem depositou, tá? Então, ele já sabia que Deus é onisciente. Então, ele já tinha te elegido. Você não sabia, você estava desviado nos seus caminhos, nos desejos da carne. Aí vai chegar nesse ponto aqui, eu vou ler, tá? Mas Deus já sabia que você ia crer. Ele já estava preparado lá o caminho para você seguir. Aí eu vou complementar aqui para vocês entenderem, tá? Olha que benção, que maravilha é essa da mão de Deus. Como é perfeita as coisas, como Deus faz as coisas perfeitas. E a gente nem entende. Aí, ó, quer ver? Ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, ou por meio da fé em Cristo, da obra de Cristo na cruz, tá? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado em Cristo, tá?
em quem temos a redenção pelo seu sangue, ó, aqui, ó, tá? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, ó, graça. Nós andamos hoje em graça, não na lei. Aí eu vou fazer um vídeo do significado de graça e de lei, a diferença, tá? Porque muitos estão pregando nos púlpitos das igrejas, é onde que eu falo do engano, misturando graça com lei, ou seja, pregando para vocês que vocês têm que cumprir uma série de regras religiosas de homens, tá? Para ser aceito no reino de Deus. Isso não tem nada a ver, tá? Aí eu vou explicar, vou provar para vocês na Bíblia, tá? Aí vocês peguem sua Bíblia sempre aí para falar que eu não estou inventando, que eu estou mentindo, que eu estou distorcendo a palavra. Vai estar escrito lá. Vocês leiam aí na sua palavra, na Bíblia de vocês, entendeu? Aí, vamos lá, de novo, vamos dar sequência aqui, tá? Em quem temos a redenção do pecado, ou saber pelo seu sangue as ofensas, segundo as suas riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, tá? Eu tô já no versículo 12, tá? Aqui, ó, vou pro versículo 12, para vocês não se perderem, tá? Aqui, ó, logo no começo da carta aos Efésios, tá? Cadê aqui? Versículo 12. Como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste, olha aí, ouviste a palavra da verdade, olha aí, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você foi selado. Você ouviu a palavra da verdade? Você deu ouvido? Você creu na obra de Cristo na cruz? Então, se faça essa pergunta, você creu que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados? Se a resposta é sim, então você foi selado. Ou seja, você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém te tira mais. É outro vídeo que eu vou fazer. É muitos vídeos, irmão, que eu vou ter. Porque Deus vai me revelando as coisas. Eu vou passando para vocês, entendeu? Então, muitos falam que os religiosos falam que você pode perder a salvação. O cristão genuíno, verdadeiro, que crê na obra de Cristo na cruz, ele nunca perde a salvação. Agora, tem uns que não creem verdadeiramente, que são lobos em pele de cordeiro. Tanto os líderes como alguns frequentantes das denominações, eles não creem verdadeiramente. Por isso que eu perguntei no começo do vídeo, você crê nos Deus das bênçãos ou nas bênçãos de Deus? Entendeu? Porque muitos vão nas igrejas procurar só as bênçãos, mas e o Deus da bênção? E se ele não te der, você vai crer nele da mesma forma? Porque o maior tesouro para mim é Cristo. Certo? Se ele tira tudo de mim, o que Deus fez com a vida de Jó? Que Deus permitiu com a vida de Jó? Não é Deus fez, Deus permitiu que Satanás afligisse a vida de Jó. Jó perdeu tudo e ele abandonou a Deus. Ele ficou se perguntando o porquê de tudo aquilo. Ele não estava entendendo, mas ele não abandonou a Deus. A mulher dele falou: Jó, veja o que está acontecendo com você. Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Quer dizer, aí Deus falou: você está louca, mulher. Entendeu? O Jó não foi na onda da mulher dele. Entendeu? Então, o que acontece? Amar a Deus acima de todas as coisas. De novo, volta aqui, ó, pro mesmo ponto. Entendeu? Qual que é o exercício da sua fé? Ela está baseada em amar a Deus acima de todas as coisas? Porque o mundo, irmãos, ele é prazeroso. O pecado é prazeroso, ele não dá prazer. E eu não estou falando que aqui ninguém vai pecar, porque o mesmo Cristo falou, ó, para os religiosos. Olha aqui, ó. Cristo, vou dar uma palhinha aqui para vocês, que Cristo falou lá no Evangelho de João e de Mateus. Como ele recebeu os pecadores? Cristo, ele veio para os pecadores. Qual que é o requisito para você ser salvo, para o reino eterno, para a vida eterna?
primeiro o requisito ser pecador. Você é pecador? Se você falar que não é pecador, então não tem salvação para você, meu amigo. Você me desculpa, mas não tem, porque aqui o primeiro requisito já fala, você tem que ser pecador. O que Jesus fala lá em João, se você se recorda, aqui já leu o Evangelho de João, Mateus, eu vi para os doentes, os sãos não precisam de médico. Quem se acha justo, não tem salvação, porque ele já acha que é justo, aos olhos dele ele é justo. Então quer dizer, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu faço isso, eu vou na igreja, dou o dízimo. Aí você acha que por causa disso você está salvo? O que te leva à salvação é você crer na obra de Cristo na cruz, não é o fato de você fazer obras e dar dízimo. As obras só testificam se você é salvo ou não. Ela só dá testemunho, entendeu? Então, porque a salvação é só mediante a fé, tá? Então, quer dizer, não é por meio de obras, entendeu? Você acredita que você indo na igreja lá, não sei, 3 vezes por semana, você está salvo? Não tá, entendeu? Só tá se você crê na obra de Cristo na cruz, entendeu? Que ele morreu e ressuscitou para pagar os seus pecados. E ainda mais, ainda tem outro ponto, tá? Que é o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Eu vou terminar aqui, já vou voltar a esse assunto, tá? Aqui, onde nós estamos aqui. Terminou para a glória do Senhor. Aqui. Fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Ó, o penhor é a garantia. Penhor é a garantia, tá? Da nossa herança para redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Da possessão. Ele tomou posse. Então, quem crê na obra de Cristo na cruz, Deus já tomou posse de você. Então, Deus é o teu dono. Você não é mais de você mesmo. Sinto lhe informar, você não é dono de você. Você pode achar que é, mas você não é. Quem é Deus. E eu tenho, para mim, é um motivo de grande honra saber que Deus me conduz, que eu sou dele, que ele é o meu dono, não eu de mim mesmo. Entendeu? Por isso foi instituído o casamento entre um homem e uma mulher para se formar um só corpo. Quando o homem deita com várias mulheres, ele está formando um corpo. Não tem como ele formar um corpo só com várias mulheres, entendeu? Então aí há a profanação, ou seja, você está desobedecendo uma ordem de Deus. Porque o que é o casamento? É uma figura que Deus mostrou para a gente que ele é um com o Pai e que nós somos um com ele e com o Pai. Entendeu? Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós entramos no corpo de Cristo a partir da nossa crença da obra de Cristo na cruz, certo? Somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, nós somos um com ele. Entendeu? Então, nós somos a noiva de Cristo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, por isso que Deus ficava tão irado no Antigo Testamento quando as pessoas adoravam outros deuses. Por quê? Porque é como se estivesse traindo a Deus, porque há um só Deus. A Bíblia fala, um só Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Então, como que você vai atrás de outros deuses? Porque tem Deus da prosperidade, tem Deus que é o Mamon, né, chamado Mamon, tem Deus tem as deusa Diana do Efésios, né, a deusa da fertilidade, tem vários que se chamam deuses no mundo, mas o verdadeiro Deus é um só, é o Deus que criou os céus e da terra e o Deus da Bíblia, entendeu? É por isso que eu falo da fé. Quando aí as pessoas falam que eu julgo a fé, eu não julgo, não cabe a mim julgar ninguém. Eu não sei quem tem a verdadeira fé e quem não tem. O meu trabalho é lançar semente. Eu planto, outro rega e Deus é que dá o crescimento. Então é o Espírito Santo que converte. Não sou eu só mostro o caminho. Entendeu? Jesus é a palavra, o caminho está aqui. Não tem outro, é o caminho estreito. Então vamos lá, prosseguindo, né? Aqui, ó. Orações em favor dos santos. Por isso, tá. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Isso é Paulo falando, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aí, ó, o Espírito Santo ilumina o do seu entendimento, entendeu? E ele usa pessoas, ele usa o que ele quiser para abrir os seus olhos, e ele está fazendo isso até hoje. Só que muitos não querem enxergar, é igual
Moisés tentou abrir os olhos do faraó e ele endureceu o coração. Aí Deus falou, agora também não quero, agora eu vou te endurecer mesmo. Porque eu já fui avisado para você, te dei várias oportunidades. Libera o meu povo. E faraó teimou, endureceu o coração, assim muitos fazem. Para a palavra não entrar, a pessoa endurece o coração, ela não quer. Entendeu? Então, alguns, tá? Quando eu falo assim, irmão, eu não falo direcionado a um indivíduo pessoalmente. Não é nada pessoal contra uma pessoa. Eu volto a frisar isso, tá? Eu falo para todos que estão ouvindo para dar entendimento. Não é para julgar ninguém. Não cabe a mim julgar ninguém. Entendeu? Porque eu sou pecador tanto quanto vocês. Entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Olha, sobre nós o que cremos. Quem crê, tá? Segundo a operação dada aqui, ó, segundo a operação dada força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha aqui, ó. Essa aqui. Aqui é excelente. Aqui mata a charada, ó. Como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Matou a charada. Agora, quem vai falar aqui que igreja é um templo religioso? Ele tá falando aqui, ó. Abre os olhos espirituais. Quem é a igreja? Aqui, ó. Aqui, ó. O que constituiu Cristo como cabeça da igreja. Cristo, ele é cabeça, tá? Que é o seu corpo. Pegue aí, Efésios. Nós estamos aqui, ó. Orações a favor dos santos. Eu estou no último capítulo aqui da oração a favor dos santos, na carta de Efésios. 22 até 23 aqui, ó. Já estou nessa parte, tá? Que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, é o Espírito Santo que guia você a fazer as coisas. Ele que cumpre tudo em todos. Então, é o beneplácito da sua vontade, não da minha, não da sua, mas de Deus. Você está entregue na mão do Senhor. A partir do momento que você creu na obra da cruz, então, o que acontece? Quando você crê na obra da cruz? Muitos tem essas perguntas aí, não fizeram diretamente para mim. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus, que eu creio? Eu mesmo, às vezes, irmãos, toda vez que você peca, Satanás vai entrar na sua mente e vai tentar te convencer que você não é salvo. Vai tentar te convencer que você não merece nada. A gente não merece por nós mesmos, porque somos pecadores. Mas a gente merece por crer na obra de Cristo na cruz. A gente passa a ser merecedor pela obra de Cristo, não por nós mesmos, tá? Pelo que ele fez. Ele deu a vida por nós, para pagar o nosso pecado. Então, se você crê na obra de Cristo da cruz, você foi selado com o Espírito da promessa, pronto, você é propriedade de Deus. Isso não quer dizer que você nunca vai pecar, que você não vai tropeçar, certo? Aí, qual que é a diferença de um religioso para um cristão genuíno que anda de acordo com a palavra de Deus? O cristão genuíno, quando ele fala dos erros, ele fala dos erros, ele não fica julgando os seus pecados, porque ele também é pecador. Entendeu? O único que não pecou foi Jesus. Então, ele quer só te conduzir a enxergar os seus erros para você se corrigir, certo? E te colocar no caminho certo, segundo a palavra de Deus. Agora, o religioso não. O religioso, ele quer se achar mais santo que você. Então, ele vai apontar o seu pecado, vai julgar, vai falar que muitos vão para o inferno. Aí, às vezes, você comete um erro de adultério, ele fala que você vai para o inferno. Não. Às vezes, você cometeu, errou, se fosse assim, então tá bom. Aí eu faço a pergunta. Então Davi foi para o inferno? Porque Davi... Todo mundo conhece a história de Davi. O que Davi fez? Ele... Olha aí, ó. Como derruba por terra os enganos. Davi era o segundo coração de Deus, certo? A Bíblia diz isso. Então, Davi teve várias mulheres, tá? E Deus, ele não é que Deus aprovava isso. Deus permitia, porque era a cultura daquele povo naquela época. E ao longo das eras, Deus foi quebrando isso, que quando Cristo veio, já não tinha mais isso. De você ter várias mulheres, tá? Deus permitiu, mas
Davi se desviou por causa disso, porque Davi era o segundo o coração de Deus. E ele mandou para a morte Urias, que era o marido de Batseba. E ele se encantou por Batseba. Então, era uma mulher casada, ele era casado, ele já tinha as esposas dele. E o profeta Natan já tinha avisado. E o profeta Natan já tinha visto que Davi estava com o coração se desviando. E estava tentando alertar e ele estava cego. Por causa do pecado. O pecado nos cega a vista. Então, aí o diabo se aproveita e põe na sua mente que você não está salvo. Entendeu? Mas Davi se arrependeu grandiosamente. Por quê? Ele fez tudo, mandou Urias para a morte, para a linha de frente para Urias morrer, para ele catar a mulher de Urias, certo? E ele catou a mulher de Urias e por isso ele sofreu, ele teve consequência. Não é porque ele era o segundo coração de Deus, irmãos, que a gente não vai pagar as consequências dos nossos atos, porque estamos salvos. Se você errar, você vai pagar aqui na terra toda a consequência do seu ato. Ou seja, o bandido vai lá, mata e se converte dentro da prisão, tá, ele vai para o céu. Só que ele vai pagar o que ele fez aqui na terra. Ele não vai escapar da punição daqui da terra, da lei daqui da terra, entendeu? Porque Deus gere tudo. Então Deus seria injusto, porque ele tirou vida, ele matou, ele roubou. Então não seria justo ele não pagar, certo? Então a gente colhe o que a gente planta. Isso não quer dizer que você possa, se você creu na obra de Cristo na cruz verdadeiramente, que você perde sua salvação. Você perde a comunhão com Deus. Você não escuta mais a voz, você fica cego. O inimigo entra dentro da sua mente, começa a te pôr coisa na mente, entendeu? Então, mais ou menos por aí que eu quero chegar. Então Davi, o que acontece? Aí o profeta Natan contou a história de que tal homem tinha feito tal coisa, isso, aquilo, e Davi não conseguia enxergar. Aí o próprio Davi falou, então tal homem tem que morrer, vamos capturá-lo e vamos matá-lo. Aí o profeta Natan falou, este homem é você, Davi. E aí ele se caiu, se arrebentou lá e se quebrantou na presença de Deus e se arrependeu grandiosamente. Só que ele perdeu os filhos, teve incesto na família dele, tal. O próprio filho quis ter relação com a própria irmã. Davi colheu consequências terríveis, irmãos. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso daí. Porque aí fala que você perde a salvação. Davi não foi salvo, então? Davi foi salvo, certo? Só que ele errou. Então, o que isso nos ensina? Que nós estamos sujeitos a quedas. Só que a gente tem que se arrepender sempre. Nós vivemos de modo de arrependimento. Isso não quer dizer... Qual que é a prova que você tem o Espírito Santo? Por exemplo, quando você se arrepende de todo o coração, quem te convence é o Espírito Santo. Então, quando você erra e você sente o peso do seu pecado, você sabe que você errou e que você desagradou a Deus e entristeceu o Espírito Santo, aí você é a prova que você tem o Espírito Santo. Porque quem não tem Espírito Santo, ele peca e não sente peso. Para ele tanto faz, para ele é normal. Entendeu? Aí você pode questionar. Será que eu não estou sentindo culpa? Entendeu? Não é que você vai viver afundado nessa culpa a vida inteira. Você tem que se perdoar também. Certo? Do seu erro. Mas quando você sente o primeiro peso e você se arrepende, confessa seu pecado a Deus e Deus vai te restaurar. Só que você vai pagar aquela consequência. Entendeu? Mas você não vai perder a salvação. Entendeu, meus irmãos? Não estou querendo dizer que você então tem que viver em pecado, porque esse pensamento já não é de um salvo. Quando você pensa assim, ah, tá, então já estou salvo, posso pecar à vontade, então você não está salvo, porque esse pensamento não é de um salvo. Você vai, o verdadeiro salvo, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai odiar o que tem na carne dele, ele sabe o que tem na carne, certo? Ele sabe que ele é nova criatura, que ele nasceu de novo, só que ele está sujeito a pecar, porque ele vive no corpo contaminado pelo pecado. Paulo diz lá em Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim, estou sempre fazendo. Ou seja, é uma luta interior dentro de nós. Você sabe que é errado, você vai tentar combater isso, vai odiar isso, você vai pedir a força de Deus, a força pelo Espírito Santo de Deus para te ajudar a falar, eu não posso sozinho, Senhor, me ajuda. Ora, plante seu joelho no chão e ora. Pede para o Espírito Santo te purificar, te santificar. O que é santificar? Muitos não entendem o que é ser santo. Ser santo é separado para o uso do Senhor, para a obra dele. Não é que você não peca, não tem nada a ver santo. Ah, tá lá um santo na Basílica, São Fernando nunca pecou aqui. Todos pecaram e desinstituídos da glória de Deus estão, dizem Romanos. Tá? Depois que você crê na obra de Cristo na cruz, aí você é justificado por Cristo. Entendeu? Porque ele fez lá na cruz. Outra que está ligado, você saber que o Espírito Santo é você sentir os pesos do seu pecado, tá?
E os frutos? Quais são os frutos? Você vai amar a palavra de Deus, você vai procurar aprender mais a palavra de Deus, entendeu? Você pode estar salvo e não manifestar alguns frutos? Pode, mas é difícil, mas pode acontecer, mas aí você vai dar conta, entendeu? Mas como você vai ter certeza que você está salvo, é isso, é os frutos. Você vai amar a palavra de Deus, você vai querer pregar a palavra de Deus para o outro irmão, porque você quer levar a salvação por meio de Cristo para ele, quer apontar Cristo para ele. Você vai fazer o bem ao próximo, porque Deus falou. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Amará o seu teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E amará o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você não vai prejudicar ele. Não que você não possa falhar contra ele. Mas você vai saber, ó, eu errei, eu tenho que me consertar, peço perdão para a pessoa com quem eu errei, perdão, com quem eu errei, peço perdão para Deus também. Entendeu? Se você errar. Porque João fala, filhinhos, essas cartas eu escrevo para que não pequeis, mas se pecar, saber que tem um advogado fiel e justo, que é a apropriação pelos vossos pecados. Então confessais o seu pecado e Cristo lhe purificará pelo seu sangue. Entendeu? Então, o que acontece? Você vai fazer o máximo possível, você pode errar aqui e ali, pode, mas o máximo possível para você não fazer mal ao seu próximo, para você ajudar ele, para você apontar o caminho para Cristo. Você amar ele como a si mesmo. Se você ama o seu próximo, você não vai fazer mal, você não vai desejar o mal, você não vai ter sentimento de vingança contra ele, entendeu? Jesus fala para perdoar seus inimigos. Eu não conseguia, mas no primeiro momento, mas hoje eu já consigo. Se alguém me faz mal, aí você pergunta, se alguém fizer matar um ente querido seu, você vai perdoar? Não no primeiro momento, irmão, porque nós somos humanos, né? Nós ainda estamos no corpo de carne, mas lá na frente eu vou compreender. Lembra do japonês que perdoou, que matou lá o filho ou a filha dele? Então, porque ele entendeu. Porque se Deus perdoou o vosso pecado, vós tem que perdoar o seu irmão ou o seu próximo. Entendeu? Como é que você quer que Deus te perdoe se você não perdoa o outro? Tá escrito na Bíblia isso daí. Entendeu? Aí conheces que você é discípulo de Cristo, que você tem o Espírito Santo, porque você tem o dom de perdão. Porque você tem o dom do amor. O amor é a base de tudo. Paulo falava isso. Cristo falava isso, não é religiosidade. Deus odeia religiosidade. A verdadeira religião, diz Tiago, lá na carta de Tiago, verifique na sua Bíblia, é essa, visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção no mundo. E essa é a religião, ligar e desligar. Tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Tudo que ligados na terra, será ligado no céu. E tudo que pedir, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, e tudo que pedis em meu nome ao Pai, será concedido. E onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou eu no meio dele. Então não é a quantidade. Quem está no centro da sua reunião? Cristo. Se Cristo estiver no centro, lá ele está. Se ele não estiver no centro, você está se reunindo com outros propósitos, então Cristo não pode estar ali. Entendeu? Porque ele tem que ser o centro da reunião. Entendeu? Aí conhece que você está no Espírito. Porque o Espírito habita em vocês. Benignidade. Lá em Coríntios fala, o Espírito Santo, ele age. Quais são os frutos? São benignidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade, entendeu? Alegria. Você está sempre alegre, você passa pelas dificuldades, mas você está sempre de bom ânimo, você tem a paz que excede o entendimento dentro de você. Você vai lá, cai, tropeça, se levanta e bola para frente, confessa seu pecado e vai de novo. Não deixa o inimigo entrar na sua mente e te convencer que você é. Às vezes ele entra na minha, e às vezes eu também tenho dúvidas. Aí eu falo assim, pô, será que eu sou salvo, Senhor? Porque eu estou pecando tanto assim, como que pode o salvo cair no mesmo pecado tantas vezes? Aí eu vou me perguntar a Deus, eu me prostro a Ele, confesso a Ele. Às vezes, o inimigo quer isso, ele quer fazer você cair para te afastar de Deus e falar que você não é salvo e tirar do seu propósito. Deus quer que você faça a obra, aí ele fazendo você pecar e colocando na sua mente que você não é salvo, aí você vai desistir, você vai falar assim, eu não sou salvo coisa nenhuma, então vou me afundar logo no pecado, porque eu pensei que eu era salvo, mas não sou, porque olha aí como que eu tô. E aí ele entra na sua mente, te convence e você se aprofunda cada vez mais na escuridão, entendeu? E é isso que ele quer te tirar do caminho, entendeu? Então eu não deixo isso acontecer comigo. Às vezes vem essas coisas na minha mente. Satanás é uma luta interna, Satanás ele quer isso. Então existe um mundo espiritual ao nosso redor e
batalha na mente. Entendeu? Por isso que muitos não querem se entregar de todo o corpo, de toda a alma ao Senhor Jesus, porque sabe que vai ter essas lutas e essas aflições. Porque o inimigo vai vir, ele vai chutar a porta e vai arrombar. O Senhor não, o Senhor bate na porta, fala, eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta e me atender, entrarei e serei com ele. Ele é educado, entendeu? E ele só entra se você abrir a porta. O Satanás não, ele quer arrombar a porta e entrar à força. Entendeu? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Então, voltando aqui, irmãos. Orando todos os santos aqui, ó. Entenderam até aqui, né? Nova vida em Cristo agora. E vós vivificou, estando vós mortos, ó, em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos. Ou seja, nós éramos como ovelha desgarrida, ou seja, nós desviamos de Deus. Então Deus mandou Jesus para nos resgatar, morrer na cruz para nos resgatar. Entendeu? Então, na verdade é isso. Nós estávamos como ovelha desgarrida. Nós andamos, por isso que a gente prega a palavra não para julgar ninguém. A gente não pode julgar ninguém. A gente só vai julgar quando Cristo vier salvar a gente e nos dar um corpo glorioso. Isso é outro estudo, tá? Depois eu falo sobre o corpo glorioso aí. Então até lá a gente não pode julgar. A gente pode ajudar a pessoa a enxergar os seus erros e se converter. Falar para a pessoa, Jesus te ama. Ele não quer essa vida para você. Ele quer que você se restaure. Ele quer dar uma vida nova. Ele quer te conduzir para o caminho da vida eterna. Entendeu? E essa vida que você está levando não agrada a Deus. Nesse sentido, não falar assim para a pessoa que nem muitos pastores aí, olha, você vai pro inferno, que não... Cara, não é assim que se prega o evangelho. Então você tá julgando, você tá... Aí você vê a pessoa bebendo lá, a pessoa fuma, você vai pro inferno. Não, cara, você tem que falar do amor de Cristo, você tem que falar, Jesus te ama, ele não quer essa vida para você, ele tem uma vida muito melhor, ele quer te tirar daí, né? Não é você julgar o pecado dos outros. Lembre-se que Jesus falou para os religiosos, cuidado que as prostitutas estão entrando no reino do céu primeiro que nós. Ou seja, elas estão se arrependendo, algumas, né? Estou generalizando. Quem morrer na prostituição, Jesus fala, vai para o reino das trevas. Entendeu? Ele está se referindo àquele que tem arrependimento. Entendeu? Que quer mudar de vida. O cristão verdadeiro, ele quer mudar de vida. Ele não quer ficar na mesma vida de pecado. Entendeu? O cristão, ele é justificado, ou seja, ele cai na lama, mas ele não quer se lambuzar lá, ele quer sair de lá. Ele pede socorro para Jesus. Agora, o incrédulo, ele adora ficar na lama, se lambuzar no pecado. Ele adora, ele não quer sair de lá. Entendeu? Porque ele está afincado nessa vida terrena aqui, nessa vida de pecado. Entendeu? Porque dá prazer, o pecado é gostoso. Lógico que é. Se não fosse gostoso, a gente não pecaria. Se não fosse gostoso, Satanás não tentaria você a pecar. Entendeu? Ele sabe da sua fraqueza, ele sabe que o que o pecado faz. Entendeu? Então vamos lá. Tá, enquanto nós fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amor, estando nós ainda mortos em ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela... Aqui, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E nós ressuscitou juntamente com Cristo, né? E fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, não vem de vós. Até a fé é Deus que imputou, porque ele é o que eu falo, ele olha dentro de cada um de nós, ele sabe quem vai crer e não vai crer. Entendeu? E aí muitos perguntam, então ele destinou um para salvação, outro para... Não, a própria pessoa se destina para a perdição, porque ela endurece o coração. Aí Deus fala, ó, ele deu o livre-arbítrio, ele não quer robô mecanizado. Ele quer que você adore ele por amor, por vontade, escolha própria. Entendeu?
Por isso que ele permite certas coisas. Então a escolha sempre é sua. Entendeu? De buscar a Deus ou não, de ter intimidade com Ele ou não, de querer crer nele ou não, de querer crer na obra de Cristo na cruz ou não. Aí sempre a escolha é do ser humano. Deus não interfere na sua escolha, Ele te deixa escolher. Ele só te mostra o caminho, o certo, o errado, o bom, o mal, né? As trevas e a luz. Aí a escolha são nossas. Aqui, tá? Aqui, sois meio da fé, por graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se vem das suas obras, você vai dar glória a você mesmo. A falar, ó, quando você chegar no céu, Jesus vai perguntar, por que você está aqui? Porque eu fui bonzinho, eu trabalhei, fui honesto, fui correto, paguei minhas contas, né? Não fiz mal a ninguém, entendeu? Não é isso. Isso só testifica a sua salvação. Só comprova que você foi salvo. Mas ela não te dá salvação. A salvação é pela fé na obra de Cristo. Aí, lá em Tiago, muitos pastores distorcem, pega o verso de Tiago e fala que a fé sem obra é morta. Mostre-me a sua fé e eu mostro minhas obras, porque a fé não pode estar sem as obras e as obras sem fé. Isso é verdade. Mas primeiro vem a fé e depois vem as obras. É isso que Tiago quer dizer. Aí os pastores distorcem. Quer dizer, ele fala que para você ser salvo você tem que fazer boas obras. Não! Não, para você ser salvo, você tem que crer na obra de Cristo na cruz. E daí ele vai te caminhar para boas obras. O Espírito Santo vai te constranger a querer ajudar o próximo, vai te constranger a amar o próximo, vai te constranger a fazer algo pelo próximo. Isso é boas obras. Pregar o Evangelho é uma obra. Entendeu? Falar do amor de Deus é obra. Ajudar os necessitados com cesta básica é obra. Entendeu? Você doar sangue para uma pessoa necessitada é obra. Tudo é obra, só que não é por elas que você é salvo. Quando você pratica boas obras, você fala assim, eu creio na obra de Cristo na cruz, que Ele morreu para pagar meus pecados. Pronto, é isso a fé. Aí você depositou fé, é você crer nessa obra que Cristo fez por você. Que Ele veio, é o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Pronto, essa é a fé. Daí você vai exercer a fé, mostrar que você crê por meio das obras. Aí sim, você praticando essas obras, você vai testemunhar para os outros que você realmente crê em Deus. Não quer dizer o tanto de obra que você vai fazer. Nem todo mundo está capacitado para fazer certas coisas que outros fazem. Entendeu? Por isso que eu falo dos dons. O dom é dado a cada um conforme a sua capacidade. Deus sabe da capacidade de cada um. Entendeu? Nem todo mundo vai ser preparado para fazer as mesmas coisas que o outro faz. Entendeu? Mas aí como que você vai saber? Você olha para dentro de si mesmo. Eu tenho justiça, eu pratico a justiça, todo que pratica de João, todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Quem é injusto não é de Deus. Então, você é honesto, mas não por si próprio. Você pratica depois de você ter crido na obra de Cristo. Então aí você vem a ser justo, você pratica honestidade, você aí sim testifica que você é um servo de Deus verdadeiro. Entendeu? Aos frutos. Aí o fruto do Espírito é isso, é mansidão, domínio próprio. Não quer dizer que você nunca vai se irar. Não se põe só sobre a sua ira. Jesus disse, hoje você se irou com o teu irmão por algum motivo, amanhã você vai lá e se reconcilia com ele. Entendeu? Aí prova que você é um filho de Deus. Você foi lá, viu que aquilo que a gente fez, aquela discussão estava errado e se reconcilia com o irmão. Entendeu? Você perdoa, você é amável, você ajuda o próximo. Entendeu? Não é porque você... Não quer dizer que toda vez você vai ajudar, não. Porque às vezes você precisa de ajuda. O que vai te provar que você tem o Espírito de Deus é que você tem o coração compassivo, que você se comove com o sofrimento alheio, entendeu? Isso tudo é frutos do Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão, tá sempre alegre, entendeu? Daí você tira, que você faz sempre, você está disposto a ajudar o próximo, entendeu? Amar o seu próximo como a ti mesmo, você não ficar apontando o dedo, julgando os outros, falando que os outros vão para o inferno, não importa. Quem está lá, o que os outros estão fazendo, você cuide com você. Você só tem que falar, se a pessoa quiser ouvir, da palavra da verdade. E aí, se ela entrar dentro da pessoa, ela vai ver que ela está errada e tem que se consertar. Entendeu? Aí, então vamos lá. Por graça sois salvos por meio da fé. União dos judeus com os gentios em Cristo Jesus. Aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de vós que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um povo, um homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas da paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, ou seja, templo santo do Senhor, não templo físico, tá? Aí cada um que crê na obra de Cristo da cruz é membro do corpo de Cristo. Aí sois edificado no edifício que é o corpo de Cristo, ele é o edifício, é a pedra da esquina, tá? É a cabeça, onde todo o corpo bem ajustado, todos os membros bem ajustados, crescem para o templo santo do Senhor, para a morada de Deus em Espírito. Entendeu? É isso aí, tá? Aí terminando aqui, apóstolo dos gentios, tá? Por que eu falo de circuncisão aqui, antes de mais nada, que eu me esqueci? Circuncisão era, ele tirava a pelinha do pênis do homem, tá? Porque era a lei do Antigo Testamento, que era chamado circuncisão, porque era uma aliança com Deus, para mostrar que os judeus tinham aliança com Deus, tá? E os gentios não tinha isso, porque os gentios somos nós. Quem não é judeu é gentil, tá? Todo povo que não faz parte dos judeus é gentil. Mas quando você crê na obra de Cristo na cruz, você passa a ser igreja, não é mais gentil. Ou seja, você se une aos judeus. E aí, Paulo se refere aqui que a nossa circuncisão hoje não é mais do despojo da carne, ou seja, dessa circuncisão na carne. Ou seja, a circuncisão é de coração. Então, todos nós que cremos na obra de Cristo na cruz é a nova aliança. Ou seja, não tem necessidade. Todo que quer se circuncidar hoje está na lei. E quem está na lei está debaixo de maldição. Isso eu vou explicar no próximo vídeo da carta da diferença da lei e da graça, tá? Não dá para falar tudo agora não, porque o vídeo já está ficando longo. Então vamos lá. Apóstolo dos gentios. Porque esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por gentios. E se tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro tempo, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, Paulo está falando aqui que agora nós pertencemos ao mesmo corpo, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e dar continuidade, tá, irmão? Senão o vídeo fica longo, tá? Até daqui a pouco.